Aqui. Então, vamos lá. Começando aqui por introdução ao metabolismo, né? Como eu tinha falado na monitoria anterior, na online que a gente teve, eu dividi essa parte em 2 resumos, porque a introdução ao metabolismo ela é geral para todos os 3 macronutrientes, tá? Seja para carboidrato, seja para proteína, seja para lipídio. Então, essa introdução que eu vou dar aqui serve para os 3. Depois eu falo de metabolismo de carboidratos, aí a gente vai falar de ciclo de Krebs, cadeia de transporte, e depois que a gente terminar de falar um geralzão assim, sobre o metabolismo, é que a gente especifica sobre o metabolismo de proteínas e metabolismo de lipídios, tá bem? Então por isso que esse resumo está separado da parte de carboidratos, porque esse aqui é um geralzão. Enfim, sobre a forma como a gente obtém energia, né, no caso de nós que não produzimos nosso próprio alimento a partir de energia solar, então animais, né, alguns fungos, os fungos também, né, a gente no caso obtém a energia a partir da alimentação. Então a gente vai pegar e vai obter energia a partir dos nutrientes que a gente retira de outras fontes ou de outros seres vivos. E no caso dos animais, a alimentação, né, principalmente consumo de carboidratos, lipídios e proteínas. Tem outras coisas na alimentação, mas a gente vai focar nesses 3 aqui que são os macronutrientes. Então, a gente se alimenta, né, a gente consome os alimentos, e esses alimentos dentro do nosso organismo vão sofrer oxidação. O que eu quero dizer com oxidação? Eu quero dizer que esses alimentos eles vão ser quebrados em partes menores, e quando eles são quebrados em partes menores, eles vão liberar energia. Essa energia a gente vai utilizar para realizar o nosso metabolismo, ok? Então aqui, falando sobre o caminho que essa liberação de energia segue. Como eu falei, a gente vai pegar um nutriente, vai oxidar eles, ou seja, partir em pedaços menores, e no que a gente quebra esses nutrientes, a gente vai liberar prótons e elétrons. Né? Os prótons são os H+, e os elétrons são aquelas partículas menores dos átomos. Eu não vou entrar nesses detalhes, né? Mas enfim, a gente vai liberar prótons e elétrons. Esses prótons e elétrons, eles vão ser capturados por coenzimas no estado oxidado. Então, são as coenzimas que vão estar ali com um maisinho nelas. Então, por exemplo, o NAD+, o FAD+. E quando elas capturam esses prótons e elétrons, elas vão passar para o estado reduzido delas. E aí elas vão virar NADH, FADH2, ok? Então, essas coenzimas, elas vão reduzir quando elas pegarem esses prótons e elétrons dos nutrientes que a gente oxidou. E quando elas reduzem, elas vão estar transportando esses prótons e esses elétrons para algum local onde eles vão ser utilizados para estar realizando o metabolismo. Então, no caso aqui, elas são reoxidadas lá na cadeia de transporte de elétrons, que vocês já viram na aula passada. E aí, essas coenzimas reduzidas, elas vão estar utilizando esses prótons e elétrons para a síntese de ATP, que é o que a gente chama ali de moléculas de energia, né? O ATP, ele não é, tipo, construído a partir daqueles prótons e elétrons. A molécula ela já existe, mas ela está numa forma diferente, que é o ADP. Aqui. Então aqui tem um desenho para explicar para vocês, né? A gente consome, ingere na alimentação os carboidratos, lipídios e proteínas, e eles vão liberar prótons e elétrons. Esses prótons e elétrons vão ser pegos pelas coenzimas que estão no estado oxidado e elas vão reduzir. No que elas reduzem, depois elas reoxidam de novo e produzem ATP. Só que como eu falei, estava falando do ATP, né? O ATP ele não é uma molécula que, tipo, ela foi construída ali na hora a partir das coenzimas reduzidas, né? Ou dos elétrons e prótons. O ATP, ele já existe a molécula, só que no estado de ADP. Então, o que significa ATP e ADP? ATP é adenosina trifosfato. O ADP, com D de Daniele, é adenosina difosfato. Isso só significa que a gente tem uma molécula de adenina ligada a 2-fosfato, quando é o ADP. Quando é o ATP, a gente tem a molécula de adenina ligada a 3 fosfatos, igual está aqui nessa imagenzinha. Então, como que funciona, né? As coenzimas reduzidas, elas vão lá entregar esses prótons e elétrons na cadeia de transporte de elétrons. Todo aquele mecanismo lá com as enzimas vai fazer com que a ATPase funcione. A ATPase ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar uma molécula de ADP e vai juntar com fosfato, e vai virar essa molécula aqui, ó, de ATP. Então é isso que a gente faz, é como se a gente estivesse recarregando o ADP e transformando ele em um ATP, ok?
Mas então, sobre o ATP, a gente tem tendência a falar que o ATP, ele doa energia. A propósito, prestem atenção nessa parte, tá bom? Porque isso costuma cair nas provas dela e é quase uma pegadinha. O ATP, a gente costuma falar que ele doa energia, mas na verdade ele não doa energia, tá bom? O que ele está doando é um fosfato. Então tá até aqui grifado, ele doa fosfato. Por que ele doa fosfato? Por dois motivos. Algumas reações, elas precisam de fosfato para acontecer, então quando eu preciso de ligar uma molécula com fosfato e formar um composto que tenha fosfato no final, então o ATP ele vai doar fosfato para originar esse composto no final, ou então ele pode doar um fosfato só para tornar aquela reação energeticamente viável. O que eu quero dizer com energeticamente viável? Não sei se vocês lembram lá na matéria anterior, mas a gente falou que existem reações exergônicas, que são aquelas que liberam energia, e tem reações endergônicas, que são as que consomem energia. E eu comentei também que toda reação endergônica precisa que uma exergônica aconteça anteriormente a ela. Então você precisa que uma reação libere energia para que a outra consuma essa energia que a primeira liberou, ok? Então, tem reações que elas são endergônicas. Elas vão precisar de energia para acontecer. E de onde vem essa energia para acontecer? Da quebra do ATP. Quando o ATP quebra e libera esse fosfato que está no final, ele entrega esse fosfato para os reagentes daquela reação endergônica, e quando o ATP é quebrado e esses reagentes se ligam no fosfato, isso torna essas reações viáveis, porque esses compostos, né, esses reagentes vão ter tendência a perder esse fosfato também que eles pegaram do ATP. Então, assim, ninguém quer ficar com fosfato, todo mundo vai soltar ele. Essa ação de soltar o fosfato, de liberar o fosfato, é que torna reações energeticamente viáveis. Então, se cair lá na prova perguntando se o ATP ele doa energia ou então se ele doa fosfato, vocês marcam a resposta de que ele doa fosfato, ok? O fosfato dele é que vai tornar algumas reações energeticamente viáveis, mas não é uma doação de energia, tá bem? Entrando nessa parte aqui de macronutrientes, a gente tem 3 macronutrientes, né? Os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Para que eles são importantes no nosso organismo? Eles vão estar gerando energia, então para que a gente realize o metabolismo. Todos esses 3 são utilizados para gerar energia, só que em proporções menores, né? Só que em proporções diferentes, que eu quero dizer. Os carboidratos são o que a gente mais utiliza para estar gerando energia, é o que a gente utiliza com mais frequência também. Então, só vocês pensarem, o tempo inteiro no nosso dia a dia a gente está comendo carboidrato. Seja na forma de açúcar, né, no cafezinho ali, seja no refrigerante, seja um pão, né, que tem o amido, a gente vai estar sempre comendo carboidrato, porque é a fonte primária que a gente utiliza para gerar energia, né, a fonte principal. Não é como se a gente utilizasse carboidrato, depois lipídio, depois proteína. A gente utiliza todos os 3 ao mesmo tempo. Só que carboidrato é o mais utilizado em questão de quantidade. Então a gente utiliza carboidrato, depois a gente utiliza lipídios, não sei se vocês vão lembrar também, mas a gente comentou no conteúdo anterior, antes da primeira prova, sobre os triacilgliceróis. Triacilgliceróis são um tipo de lipídio, no caso o tipo mais eficiente de armazenamento de energia. Os triacilgliceróis, eles são altamente apolares, o que significa que não tem água no meio deles, então você consegue armazenar eles de uma forma que seja bem mais leve, até porque gordura é mais leve que água. E eles também são altamente reduzidos, o que significa que quando eles são quebrados, eles liberam uma quantidade de energia muito grande, maior do que carboidratos. Então a gente tem ali uma grande quantidade de carboidratos produzindo energia, uma quantidade um pouco menor de lipídios, sendo principalmente os triacilgliceróis, né, produzindo energia também, e a gente tem uma quantidade minusculinha de proteínas sendo utilizadas para gerar energia também. As proteínas, no caso, a gente vai priorizar utilizar elas para constituir tecido, essas coisas, mas elas também são utilizadas para gerar energia, tá bem? Então tá, geração de energia já comentamos. A outra, conservação ou aumento de massa. Então, por exemplo, crescimento mesmo, principalmente na adolescência, regeneração de tecidos, quando a gente faz musculação, né? Então a gente está regenerando tecido e fazendo crescer também. Substituição de células, então é o caso das hemácias, a gente substitui elas o tempo todo, ok? Em relação
ao metabolismo, né, o metabolismo, o conceito principal dele é obter, armazenar e utilizar energia e fazer síntese de compostos. Então, todas essas coisas aqui são metabolismo. Tá bem? Quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando de algo geral, não só produção de energia. Tá? E eu coloquei aqui também esse quadrinho que é para auxiliar vocês a lembrarem o que é cada coisa. Então, no caso, a gente tem que os carboidratos eles são constituídos geralmente de glicose. Eles têm outras coisas lá na constituição deles, né? Outros açúcares, outros monossacarídeos, mas a maioria é glicose. E, além disso, também a maioria dos outros compostos que não são glicose, eles são convertidos em glicose também no nosso metabolismo. Então, a gente tem, por exemplo, a frutose, mas a frutose ela também vira glicose dentro do nosso organismo. Então, a maior parte dos carboidratos é glicose, tá? São formados de glicose. Lipídios são formados de ácidos graxos e proteínas são formadas de aminoácidos, tá bem? E cada um desses daqui vai ter as suas vias, mas parte do metabolismo deles é igual. Então, o que é igual ali? É a partir do ciclo de Krebs. Chegando no ciclo de Krebs, cadeia de transporte, fosforilação oxidativa, é tudo comum aos três... Caraca, esqueci a palavra, peraí. Macronutrientes, lembrei. É comum a todos os três macronutrientes. Enfim, então agora tá tudo certo por aqui, gente? Manda uma mensagem no chat aí se tiver tudo bem. Se tiver alguma dúvida, eu já respondo agora. Tudo certo? Então tá bom. Vamos falar de metabolismo de carboidratos agora. Inclusive aqui no meu resumo tá metabolismo de carboidratos 1, mas é porque a gente volta a falar sobre metabolismo de carboidratos depois. É a aula de metabolismo de carboidratos 2, tá bom? Mas vamos lá então, sobre metabolismo de carboidratos. Como eu falei, né, glicose é fonte universal de energia e nossa fonte primária também. Então, assim, praticamente todos os organismos vão utilizar glicose como uma fonte de energia. São poucos os que não utilizam, mas a maioria, praticamente todos, utilizam a glicose como fonte de energia. E nós, animais, utilizamos ela como a fonte primária. Então, a gente utiliza, na maior parte, a glicose, depois uma parte menor, a gente utiliza dos lipídios para produzir energia, e uma parte bem pequena a gente utiliza as proteínas. Como eu mencionei, né, a gente consome carboidratos o tempo todo na alimentação. Uma pequena parte deles é na forma de glicose, então ali no suco, refrigerante, cafezinho, só que a gente ingere muito de outros carboidratos, então amido, sacarose, lactose, e todos eles têm glicose na sua constituição. Então, glicose livre, né, a glicose na sua forma, naquela molécula, a gente consome pouco. Mas na forma de outros carboidratos que vão ser convertidos em glicose depois ou quebrados em glicose, a gente consome bastante, ok? Principalmente o amido. Sobre a oxidação da glicose, né? Então a gente comeu ali, fez a refeição e vamos fazer o metabolismo dessa glicose agora. Então, oxidar, lembrando que eu falei, oxidar é a gente quebrar a molécula em partes menores e liberar energia quando a gente faz essa quebra. Só um segundo, gente, vou só beber água. Beleza. Enfim, agora a gente vai oxidar a glicose. A oxidação da glicose, a oxidação total, tem essas três etapas aqui. Então, a glicólise, a descarboxilação do piruvato e o ciclo de Krebs. Não exatamente, porque também, né, claro, que é convertido no nosso organismo depois em glicose, é liberado no sangue, mas é porque tem um risco maior quando a gente consome a glicose livre. O que acontece? No nosso organismo, a gente vai consumir a glicose, ela vai direto para o sangue. No sangue, a gente tem em cada célula, né, na periferia das nossas células, a gente tem os receptores para glicose. Então, são aqueles receptores que são ativados pela insulina. Quando a glicose está alta, a insulina vai ativar esses receptores, eles vão captar a glicose e levar para dentro da célula. E ali, lá dentro, é que a gente vai ter o metabolismo dela. Só que o que acontece? Com relação aos outros carboidratos,
a gente não vai realizar o metabolismo deles fora da célula, na corrente sanguínea, a gente vai realizar dentro da célula. Então, quando a gente ingere uma molécula de lactose, por exemplo, que tem a glicose e a galactose, a lactose, ela vai entrar na célula, e aí entrando na célula, quer dizer, a gente vai quebrar ela no intestino mesmo. Então, no caso da lactose, a lactose é um problema mesmo. Mas, assim, tem algumas moléculas que a gente vai quebrar ela, só que a gente não quebra ela direto na glicose já e vai para a célula. A gente quebra, por exemplo, em frutose, galactose. E aí, quando ela entra na célula, ela é convertida a glicose dentro da célula e depois é liberada de novo na corrente sanguínea. Então, o que, que acontece? A lactose, sim, é um problema. Mas a lactose, ela vai ter uma parte dela constituída por glicose, outra parte por galactose, então chega a ser um problema menor do que consumir o açúcar puro. Mas sim, as pessoas que têm diabetes, elas precisam tomar cuidado com tudo que possa ter carboidratos. Então, não sei se você teve contato com pessoas com diabetes, mas tem que tomar cuidado, tipo, não pode ficar comendo batata, pães mesmo, tem que sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque mesmo que não seja a glicose pura, ela é convertida depois, entendeu? Pois é, são muito doces, porque a glicose está separada já no alimento. Exatamente. Vocês já viram, tipo, tem o leite com lactose e o leite zero lactose. Quem toma leite zero lactose sabe que o leite zero lactose ele é mais doce do que o leite com lactose. Mas isso é simplesmente porque a lactose ela já foi quebrada em glicose, entendeu? No caso, com a enzima lá na fábrica. Então, por isso que ela tem o gosto mais doce. Não é como se a gente tirasse a molécula de lactose. A molécula de lactose ela só foi quebrada ali no meio. Pois é. É porque, tipo, a gente quebra ali no estômago, e aí, como eu falei, vai ter muitas moléculas ali que não são glicose em si. Só que quando é levado para dentro da célula, elas são convertidas em glicose depois. Então acaba que a gente acaba tendo uma alta na glicose do sangue do mesmo jeito, entendeu? Mas enfim, vamos lá então. Tá tudo ok? Posso continuar? Vem para uma aguinha. Então, beleza. E aí, como eu estava falando, a gente tem a oxidação total da glicose, que é essas três fases: glicólise, descarboxilação do piruvato e ciclo de Krebs. E a gente ainda pode dividir isso aqui entre oxidação aeróbica e anaeróbica. Então, quando a Angélica falar de oxidação anaeróbica para vocês, ela está se referindo à glicólise. Por que que... Ih, tá travando? Certo, é minha internet? Tá. Se continuar travando, você me fala, que aí eu vou ver se, tipo, se eu sair e entro da chamada, se eu abro outra, tá bom? Enfim, quando a gente se referir à oxidação anaeróbica, a gente está falando da glicólise. Por que, que a gente chama a glicólise de oxidação anaeróbica? É porque a glicólise ela não precisa de oxigênio para acontecer. A descarboxilação do piruvato e o ciclo de Krebs, eles precisam de oxigênio. Então, acaba que aqueles organismos que são organismos anaeróbicos, principalmente bactérias anaeróbicas, elas não vão ter essas duas etapas aqui, de descarboxilação do piruvato e ciclo de Krebs. Elas só vão fazer glicólise. E toda a energia, né, todo o ATP que elas vão obter da oxidação da glicose é só da glicólise mesmo. Então, acaba que elas não produzem tanto ATP quanto os animais, né, quanto a gente. Só que ainda assim, a quantidade pequena de ATP que elas produzem é suficiente para manter o metabolismo delas. Então, elas realizam a glicólise e depois elas realizam a fermentação. Mas eu vou chegar nessa parte, tá? Enfim, para nós, que somos organismos aeróbicos, a gente tem a glicólise, a descarboxilação do piruvato e o ciclo de Krebs, a gente faz a oxidação total. Mas aí, quando a gente fala de oxidação aeróbica, a gente está falando desses dois aqui, tá bem? Então, essa aqui é anaeróbica, esses dois é aeróbica. Como eu estava falando, né, tipo, só a glicólise em si, ela produz uma quantidade muito pequena de ATP.
Então, é o que eu coloquei aqui, ó. Você tem um rendimento só de 10% de toda a produção de ATP na glicólise. O resto está em descarboxilação do piruvato, ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons junto da fosforilação oxidativa, tá bem? Então, os outros 90% é da oxidação aeróbica. Já falei isso aqui. Eu sempre coloco esse quadrinho em vermelho na parte de metabolismo de carboidratos e na parte de ciclo de Krebs, que é para vocês fixarem isso aqui. A importância ali do ciclo de Krebs, da oxidação da glicose, não é gerar ATP, tá bom? No caso dos organismos anaeróbicos, é gerar ATP, mas no caso de nós, né, geralmente a gente está estudando bioquímica aqui referente aos animais, mas assim, no caso dos aeróbicos, a importância desses processos tudo aqui é gerar coenzimas reduzidas, tá bem? A quantidade de ATP que a gente gera nesses processos, nesses três, é muito pequena. A gente vai estar gerando mesmo vai ser coenzimas reduzidas, que quando vão para a cadeia de transporte de elétrons e para a fosforilação oxidativa, vai gerar uma quantidade muito grande de ATP. E assim, uma coenzima reduzida já é capaz de gerar uma quantidade enorme de ATP. Então, a importância aqui não é gerar ATP, tá bom? É gerar coenzima reduzida para depois você ter a produção de ATP na fosforilação oxidativa. Aqui eu coloquei isso aqui só para ajudar a entender sobre a redução e oxidação das coenzimas, né? Então, como eu mencionei antes, as coenzimas, quando elas estão no estado oxidado delas, elas estão na forma que tem o mais. Então, NAD+, FAD+. Tem uma outra também que é FADH+, vocês vão ver ela. FADH+. É isso mesmo, FADH+. E aí elas estão com esse maisinho quando elas estão no estado oxidado. Elas passam pela redução, ou seja, elas são reduzidas e elas vão para o estado de NADH e FADH2. E depois elas oxidam de novo e voltam para o estado de NADH e FAD+. Quer dizer, NAD+, e FAD+. Isso aqui é, inclusive, o que acontece nesses processos. Então, a coenzima ela vai entrar nesse estadozinho oxidado, no ciclo de Krebs, vai pegar os elétrons e os prótons dos nutrientes no ciclo de Krebs, aí elas saem do ciclo de Krebs no estado reduzido. Aqui elas vão para a cadeia de transporte de elétrons. Chega lá, elas entregam esses elétrons e os prótons na cadeia de transporte de elétrons. E aí elas voltam para esse estado oxidado. Tá bem? Então, já fazendo uma associação com o conteúdo dos próximos resumos, é isso aqui, basicamente, que a cadeia de transporte de elétrons ela faz juntamente do ciclo de Krebs. Enquanto o ciclo de Krebs reduz elas, a cadeia de transporte oxida elas, tá bem? Vamos falar aqui agora sobre a glicólise. O que é a glicólise? A glicólise, né, a função principal dela é uma reação que converte glicose em piruvato. Então, o principal dela é formar piruvato no final. Como que essa reação acontece? A gente vai ter uma moléculazinha de glicose, que tem 6 carbonos, e essa moléculazinha ela vai ser partida no meio. E aí ela vai virar 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Na glicólise, a gente vai ter a produção de algumas outras coisas além do piruvato, né? Então, a gente vai ter aqui produção de ATP e as coenzimas reduzidas e água, tá bom? Uma coisa também que deve ter caído na atividade de vocês. O saldo de ATP da glicólise, na verdade, ela vai ser 2 carbonos. Por quê? 2 carbonos não, 2 ATPs. Por quê? A gente vai estar gerando 4 ATPs, mas a gente consome 2 ATPs também. Então, quando você vai falar de saldo, você tem que pegar o resultado final e tirar, né, subtrair a quantidade que vocês utilizaram, que foi consumida. Então, você tem o consumo aqui e o rendimento, tá bom? Ciclo de Krebs reduz as coenzimas. Quanto que reduz? Então, glicólise faz redução de coenzima também, pouco mais faz. Descarboxilação do piruvato também faz redução e ciclo de Krebs também faz redução. E o ciclo do glioxilato, ele também reduz algumas. Ele não tá aqui ainda. Mas eu vou falar depois no próximo resumo, tá bom? tá, entendi. Enfim, todas essas etapas aqui, até o ciclo de Krebs, faz redução de coenzima. A cadeia de transporte de elétrons, ela oxida as coenzimas de volta, tá bom? Ela reoxida as coenzimas,
tá? Então, tipo, o ciclo de Krebs vai estar reduzindo e a cadeia de transporte vai estar reoxidando, tá bem? Enfim, continuando, como eu falei, os organismos que eles são anaeróbicos, eles não fazem a descarboxilação do piruvato, ciclo de Krebs e a cadeia de transporte. Eles não têm essas etapas, eles só têm a glicólise. Então, como que eles vão recorrer à reoxidação das coenzimas deles? Então, lá na glicólise, eles reduziram a coenzima. Assim como a gente, eles também precisam reoxidar essas coenzimas. As coenzimas não podem ficar reduzidas para sempre. Então, o que eles vão fazer vai ser fermentação. Na fermentação, a reoxidação das coenzimas vai ocorrer pelo próprio piruvato. Então, o piruvato, a gente teve a quebra da glicólise. Nessa quebra da glicólise, a gente gera umas coenzimas reduzidas, gera piruvato e gera 2 moléculas de piruvato, né, no caso. E aí, esse piruvato vai pegar os prótons e elétrons das coenzimas de volta e ele vai ser convertido a alguma outra coisa. Então, essa alguma outra coisa é o que dá nome à fermentação. Então, a fermentação lática, por exemplo, o piruvato se torna lactato no final. A fermentação alcoólica, o piruvato vira álcool, ok? Então, é basicamente isso. Como que os organismos anaeróbicos realizam a reoxidação das coenzimas? Eles realizam isso a partir da fermentação, tá bem? Então, pode ser fermentação lática, pode ser fermentação alcoólica. Tem vários tipos de fermentação, dependendo do que forma no final. Mas voltando aqui agora para os organismos aeróbicos. Então, para a gente que realiza a descarboxilação do piruvato. O que é a descarboxilação do piruvato? A descarboxilação, como o próprio nome já diz, é a retirada de uma carboxila. Então, descarboxilação é descarboxilar, ou seja, tirar uma carboxila. O que é carboxila? Carboxila é basicamente um átomozinho de carbono. Então, isso aqui significa que o piruvato, que antes tinha 3 carbonos, ele vai perder um desses carbonos e vai passar a ser uma molécula de só 2 carbonos, tá bem? E aí, além dele perder esses 2 carbonos, quer dizer, ele perder esse um carbono e virar uma molécula de 2, ele vai ligar com uma coenzima A. E essa coenzima A é o CoA, do acetil-CoA. Então, o acetil, 2 carbonos, e o CoA, coenzima A, tá bem? E aí, nesse processo, ele também vai liberar algumas outras coisinhas, né? Então, uma molécula de acetil-CoA, coenzima reduzida, como eu falei, carbono, ok? Mas aí é basicamente esse processo. Uma molécula de 3 carbonos perde um carbono e liga com uma coenzima A e vira um acetil-CoA, tá bem? Virando acetil-CoA, vai para o ciclo de Krebs. Então, aqui, ó, quando vocês veem nesse desenho aqui, a gente tem aqui a glicólise e a descarboxilação do piruvato já na mitocôndria. Essa moléculazinha aqui que está desenhada aqui, esses 2C2, isso aqui é o acetil-CoA, tá? Claro. Como eu falei, descarboxilação do piruvato significa descarboxilar, né? Tipo, tirar uma carboxila do piruvato. Então, esse descarboxilação é perder uma carboxila. Carboxila é um átomo de carbono, tá bem? Então, isso significa que o piruvato, que antes era um composto de 3 carbonos, ele agora vai virar um de 2 carbonos, porque ele perdeu um desses carbonos aqui, tá? E esses 2 carbonos vão se ligar a uma coenzima A. E aí vai virar a molécula de acetil-CoA. Então, quando a gente fala acetil-CoA, o acetil está se referindo aos 2 carbonos que ficaram. E o CoA está se referindo à coenzima A que ligou nele, ok? Então, aqui, ó, imagina essa moléculazinha de piruvato. Ela perde esse carboninho aqui da ponta e liga com uma coenzima A, tá bem? E vira o acetil-CoA. Aqui, ó, quer ver? Aqui, 2 carbonos e a coenzima A. Aqui era 3 carbonos e a coenzima A estava separada, tá bem? Enfim, e aí vai gerar algumas outras coisas, né? Como eu falei, vai gerar coenzimas reduzidas. Todos os 3 processos geram coenzima reduzida. E no caso da descarboxilação do piruvato, vai gerar uma molécula de CO2. Esse aqui é o carbono que o piruvato perdeu, tá bem? Enfim, e aí virou coenzima acetil-CoA, né? O acetil-CoA tá aqui, ó. São esse 2 carbono, 2C2, né? Significa que é uma molécula de 2 carbonos. Esse é o acetil-CoA. E aí ele entra no ciclo de Krebs, ok? E aí acontece todas as próximas etapas que a gente vai ver agora. O acetil-CoA, ele é comum aos 3 macronutrientes, então todos eles viram acetil-CoA, tá? Seja carboidrato,
seja proteína, seja lipídio. Só que a forma como as proteínas e como os lipídios vão ser convertidos a acetil-CoA é diferente dos carboidratos, tá? Isso vocês vão ver depois. Deixa eu abrir aqui, ciclo de Krebs. Eu tô abrindo poucos resumos, tá, gente? Mas é porque se eu abrir demais, o meu computador trava. Então, vamos com calma. Paciência que aí ele funciona. Ok. Então vamos lá para o ciclo de Krebs. Eu não falei, né, mas a partir da descarboxilação do piruvato, todas as etapas seguintes acontecem na mitocôndria, tá bem? Seja a descarboxilação, seja o ciclo de Krebs, seja a cadeia de transporte, seja a fosforilação oxidativa. Todas elas acontecem na mitocôndria. A única que acontece no citossol, né, no citoplasma, é a glicólise, tá bem? Então vamos lá. Localização do ciclo de Krebs, como eu falei, na mitocôndria, né, especificamente na matriz mitocondrial. Qual que é a função do ciclo de Krebs? A principal função, né, no caso do metabolismo, é reduzir coenzimas, mas a gente também tem outras duas funções, que são oxidar acetil-CoA a CO2. Então, lembrando, quando eu falo oxidar, significa que está quebrando aquela molécula em partes menores. Então, isso aqui só quer dizer que vai quebrar a acetil-CoA até ela virar CO2. Essa aqui é uma molécula de 2 carbonos, então a gente vai liberar 2 moléculas de CO2 nesse ciclo, tá bem? E a outra função, gerar compostos para biossíntese. O que eu quero dizer com isso? Significa basicamente que ele vai gerar alguns compostos que são utilizados em outros processos no metabolismo. Então, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, o fumarato. O fumarato vai ser gerado aqui no ciclo de Krebs e depois ele pode participar de outras etapas ali em outras vias metabólicas do nosso organismo, tá bem? É só isso que quer dizer essa parte. Mas aí a gente vai focar aqui na função principal que a gente quer para esse momento, que é reduzir coenzimas. O ciclo de Krebs, ele é um ciclo que é irreversível e incapaz de formar glicose. Então, o que eu quero dizer com isso? Significa que o ciclo ele segue um único sentido. Eu tenho aqui, por exemplo, tá vendo onde tem essas setinhas vermelhas e não tem a setinha voltando? Significa que essas enzimas que estão aqui, elas podem realizar a reação só para um lado. As outras que são pretas, que têm as duas pontas de seta, elas são reversíveis. Então significa que o citrato vira isocitrato. E ele pode voltar, e o isocitrato pode voltar a ser citrato, tá bom? Então, aqui a reação é reversível. No caso de onde tem essas setinhas vermelhas, a reação não pode ocorrer de volta. Então, isso significa que o ciclo de Krebs ele só pode seguir um sentido. Então, aqui ele pode até voltar um pouquinho, ir, voltar, mas ele tem que seguir esse sentido aqui por causa dessas setas vermelhas, tá bem? E no caso, não tem como voltar a ser acetil-CoA. Então, o ciclo de Krebs, a partir do momento que a acetil-CoA entrou no ciclo, ela não tem como voltar a ser acetil-CoA, tá bem? E outra coisa que eu falei é que não tem como gerar glicose a partir disso aqui. Então, vocês podem ver, não tem nenhuma seta. Até quando a gente olha aquele quadrinho geralzão, né? Depois eu mostro. Vai travar se eu tentar mostrar agora. Mas, enfim. Lembra aquele quadrinho que a Angélica passa na primeira aula lá de introdução ao metabolismo? Tem lá proteína, lipídio, carboidrato, e aí todos eles ligados no ciclo de Krebs? Então, se vocês olharem naquele esquema lá, não tem nenhuma seta apontando do acetil-CoA de volta para a glicose, porque não tem como isso acontecer, tá? Então é isso, o ciclo de Krebs ele é irreversível e não forma glicose. Porém, existe um ciclo semelhante a ele que consegue formar glicose, que é o glioxilato. Então aqui, vamos falar do ciclo do glioxilato agora. O ciclo do glioxilato ele é um ciclo que é realizado por plantas, bactérias, leveduras. O ciclo começa então com a oxidação da acetil-CoA.
Exatamente, né? Tipo, não é tipo exatamente a oxidação da acetil-CoA. O que vai acontecer, na verdade, vai ser a acetil-CoA ela vai juntar com essa última moléculazinha de oxalacetato. E aí, ao longo do ciclo, é que ela vai ser oxidada. Então, a primeira coisa que acontece na entrada do ciclo é o acetil-CoA liga com oxalacetato. Aí, tá vendo que o oxalacetato é uma molécula de 4 carbonos e a acetil-CoA é uma molécula de 2? O primeiro composto que eles vão formar é o citrato, que é uma molécula de 6 carbonos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, o ciclo de Krebs ele pode ser chamado também de ciclo do citrato, porque é o primeiro composto formado. O citrato é só a junção dessas duas moléculas, tá bem? Oxalacetato e acetil-CoA. Aí depois, ao longo do ciclo, a gente vai ter a liberação de alguns carbonos. Então aqui a gente libera um carbono, né, um CO2 do acetil-CoA, e aqui a gente libera outro carbono. Então aqui os dois carbonos do acetil-CoA foram liberados. Depois, no final, aquela molécula inicial de citrato, ela vai se tornar uma molécula de oxalacetato que vai juntar de novo com outra de acetil-CoA. Então, o que fica acontecendo nesse ciclo aqui é basicamente uma renovação dessa molécula de oxalacetato. Ela junta com a acetil-CoA, faz o acetil-CoA ser liberado na forma de carbono e vira a ser oxalacetato de novo. Tá bem? Então, o início do ciclo se dá por isso. Eu costumo, inclusive, dar destaque a esse oxalacetato aqui, porque tem uma parte na matéria lá mais para frente que é um pouco confusa, que a Angélica ela fala sobre isso. Tem uma parte quando a gente fala sobre formação de corpos cetônicos, que é basicamente falar o que acontece quando falta esse oxalacetato aqui. Se faltar isso aqui, o ciclo de Krebs não tem como acontecer, tá bom? Então é isso, a gente precisa de duas coisas para o ciclo de Krebs acontecer: acetil-CoA e oxalacetato. Tá ok, gente? Tá dando para entender? Beleza, então eu vou continuar, tá? Falando agora sobre o ciclo do glioxilato. Então, como eu falei, o ciclo do glioxilato ele é feito por vegetais, bactérias e leveduras. Então, tá aqui grifado, inclusive. Qual que é a função dele? É formar glicose a partir de acetil-CoA. Então, esses organismos vão realizar o metabolismo lá deles, vão formar o acetil-CoA, e a partir daquele acetil-CoA, eles conseguem formar glicose de novo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que acontece, tá? Deixa eu só ver se tem alguma coisa que precisa de destaque. É isso mesmo. Então, vou mostrar o ciclozinho aqui para vocês. Ele é igualzinho o ciclo de Krebs, só que ele tem duas enzimas a mais que vão permitir formação de glicose. Então tá aqui, ó, acetil-CoA vai ligar com o oxalacetato, igual eu falei. Ligou com o oxalacetato, formou o citrato, o primeiro composto aqui. Então, igualzinho, mesma coisa do ciclo de Krebs. Aí virou isocitrato e virou succinato. Então aqui, ó, isocitrato, aí alfa-cetoglutarato e chega até o succinato, tá bom? Então, isocitrato vira succinato. Mesma coisa. Só que aqui a gente tem duas enzimas, que são essa isocitrato-liase e a malato-sintase. O que elas vão fazer? No ciclo de Krebs aqui, a gente tem dois carbonos sendo liberados na forma de CO2. Então, aqueles dois carbonos da acetil-CoA, lembra? No ciclo do glioxilato, esses dois carbonos eles não são liberados, eles não são perdidos na forma de CO2. O que vai acontecer é que eles vão ser transformados numa molécula de glioxilato. Então tá aqui, ó, a molécula de glioxilato. Isso porque os vegetais, as bactérias, as leveduras, elas têm essa enzimazinha, que é o isocitrato liase. Então tá, virou glioxilato, certo? O glioxilato, ele vai ligar aqui com uma molécula de acetil-CoA. Então, ele vai virar uma molécula de malato. Então, olha, tinha dois carbonos. Vai ligar com mais dois de outro acetil-CoA e vai passar a ser uma molécula de 4 carbonos. Vira um malato. O malato depois é convertido em oxalacetato. Aqui já é semelhante ao ciclo de Krebs. Então, tá aqui o malato, tá vendo? E depois esse malato vira oxalacetato. Igual aqui também, ó, virou oxalacetato. E aí, lembra que eu falei que o ciclo de Krebs, para ele acontecer, ele precisa ter oxalacetato e acetil-CoA sendo ligados? Então, aqui, ó, o acetil-CoA liga com o oxalato
com o oxalacetato, vira citrato. Se não tiver acetil-CoA ou se não tiver oxalacetato, não tem como isso aqui acontecer. Então, ó, beleza. Então a gente chegou aqui, virou oxalacetato. Só que aí vocês reparam que a gente tem duas moléculas de oxalacetato agora, né? Uma que seguiu o ciclo normal, igual ao ciclo de Krebs, e a outra que tinha sido transformada em glioxilato e o glioxilato foi convertido até oxalacetato. Então agora a gente tem duas. Essas duas aqui, a gente pode manter uma delas no ciclo, igual ali no ciclo de Krebs, a gente mantém ela ligando com acetil-CoA e fazendo todo o resto do processo, e a gente fica com uma molécula de oxalacetato extra. Essa molécula extra, ela sim pode ser convertida em glicose. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? É impossível que o ciclo de Krebs forme glicose? Não é impossível. Só que o problema é, se a gente transformar esse oxalacetato em glicose, a gente não tem como fazer ciclo de Krebs mais. E aí a gente fica sem a nossa fonte de energia, né? Sem ter como reduzir com enzimas. Então por isso que a gente evita usar esse oxalacetato aqui. A gente não converte esse oxalacetato em glicose, a gente deixa ele no ciclo trabalhando. As plantas, bactérias e leveduras, não tem esse problema, já que eles geram duas moléculas. Então a outra molécula vai virar glicose. Beleza? Então é isso. O que diferencia o ciclo do glioxilato para o ciclo de Krebs? É simplesmente o fato de que o ciclo do glioxilato não libera os dois carbonos na forma de CO2. Ele utiliza para formar a molécula de glioxilato, que depois vira duas de oxalacetato nesse ciclo. Tá bem? Vocês conseguiram entender? Posso sim, claro. Então, como eu disse, o ciclo de Krebs ele precisa de acetil-CoA e de oxalacetato para acontecer. O do glioxilato também. E aí, o que vai diferenciar o fato de que o ciclo do glioxilato consegue formar glicose com relação ao ciclo de Krebs, é porque no ciclo de Krebs a gente tem que manter esse oxalacetato aqui fazendo o ciclo funcionar. A gente não pode usar ele para formar glicose. No caso do ciclo do glioxilato, como a gente passa a ter duas moléculas de oxalacetato, uma se mantém no ciclo fazendo ele funcionar e a outra forma glicose. Então a diferença é o ciclo do glioxilato perde dois carbonos na forma de. Quer dizer, o ciclo de Krebs perde dois carbonos na forma de CO2. O ciclo do glioxilato não perde esses carbonos na forma de CO2, ele converte eles em glioxilato, que depois vira uma segunda molécula de oxalacetato. Ok? E aí uma mantém o ciclo funcionando, a outra é transformada em glicose. Tá bem? Se ainda tiver ficado com dúvida, eu posso tentar explicar de outra maneira, até desenhar também. Eu tenho uma mesa digitalizadora aqui embaixo que minha amiga me deu exclusivamente para dar as monitorias. Ok, então deu para entender direitinho, né? Então tá. Então, continuando aqui, sobre rendimento, né? Eu já tinha falado, então o ciclo de Krebs, ele vai ter um rendimento maior do que as outras etapas, do que tipo do que a glicólise e a descarboxilação do piruvato. Mas então, o que ele vai gerar de principal aqui é coenzima reduzida, tá bem? Então, ó, rendimento. Para cada volta do ciclo, a gente vai ter 3 moléculas de NADH, uma de FADH2, a gente gera uma moléculazinha de ATP e 2 moléculas de CO2. Então, se vocês olharem aqui, vocês nem precisam notar esses valores. Só olhando no ciclo vocês podem perceber. Então, ó, contando as coenzimas reduzidas. Uma NADH, 2 NADH, 3 NADH e uma FADH2. Tá bem? ATP é essa moléculazinha de NTP aqui, tá bom? NTP significa que pode ser ou ATP ou pode ser uma variante que é a GTP. Mas a gente não entra em GTP na matéria, então vocês assumem que se tem NTP escrito, está se referindo a ATP, tá bom? Então vai gerar uma moléculazinha de ATP e gera 2 moléculas de CO2,
que são aquelas que eu falei que a gente libera e não utiliza para formar açúcar, né? Não para formar glicose. Aquele quadrinho vermelho, como eu tinha mencionado, né? Então eu sempre coloco ele aqui quando é necessário, para vocês lembrarem que a importância do ciclo de Krebs, dessas etapas todas, essas 3 que eu falei, não é gerar ATP, é gerar coenzima reduzida. Essas coenzimas reduzidas é que vão gerar ATP depois na cadeia de transporte de elétrons e na fosforilação oxidativa, tá bem? Então o importante é gerar coenzima reduzida. Ok. Conseguiram entender o ciclo de Krebs direitinho, o ciclo do gloxilato? Se tiver alguma dúvida, agora é a hora. Beleza, então tá ok, né? Então vamos para a cadeia de transporte de elétrons, né? Ou também chamada de cadeia respiratória. Por que a gente chama de cadeia respiratória? Porque todo oxigênio que a gente... Todo não, né? 95% do oxigênio que a gente respira vai para esse processo aqui. Então, a maior parte do oxigênio vai para cá, por isso que a gente chama de cadeia respiratória, e os outros 5% a gente utiliza em outras partes do metabolismo. Só um segundinho, gente. Vou só avisar minha família que acabou de chegar aqui, que eu tô dando monitoria pra eles não me gritarem, tá? Só um segundo. Ô, mãe, eu tô dando monitoria, tá? Então não me chama. Depois eu dou um jeito. Depois que acabar a monitoria. Tô quase acabando. Deixou. Voltei. Desculpem. Mas é porque senão minha mãe começa a gritar e só dá ela gritando no fundo da monitoria. Enfim. Então tá, pode ser chamada também de cadeia respiratória. Localização dela, na mitocôndria. Como eu falei, todos os processos a partir de escapoxilação do piruvato ocorrem na mitocôndria, tá bom? Só via das pentose fosfato é que ocorre no citoplasma também, assim como a glicólise, tá bom? Mas a gente vai chegar lá depois. Então, foca aqui. Ela ocorre, no caso, especificamente na membrana interna da mitocôndria, porque as enzimas dessa cadeia de transporte, elas estão presas na membrana. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Continuando, né? A importância dela, reoxidação das coenzimas, isso eu já tinha mencionado também. Então, no ciclo de Krebs, a gente tem as coenzimas reduzindo, na cadeia de transporte de elétrons, a gente tem as coenzimas reoxidando, ou oxidando, né, no caso. E a energia que é liberada dessa reoxidação delas, a gente utiliza para formar ATP na fosforilação oxidativa, que está acoplada na cadeia de transporte de elétrons. O funcionamento aqui eu vou explicar pela imagem, e depois eu leio aquelas coisas lá também. Então é o seguinte, isso aqui é a membrana interna da mitocôndria. A mitocôndria ela tem 2 membranas, ela é igual às nossas células mesmo. Então ela vai ter uma membrana externa, vai ter um espaço entre essas 2 membranas, e aqui vai ter a membrana interna, e aqui a matriz mitocondrial. Então é o seguinte, lembra que eu falei que o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial? Então, todas aquelas coenzimas reduzidas, que foram geradas na matriz mitocondrial, pelo ciclo de Krebs, elas vão vir agora aqui para a membrana interna da mitocôndria. Então, tá a membrana interna. A cadeia de transporte de elétrons é constituída desses 4 complexos enzimáticos aqui. Então, isso aqui são proteínas acopladas, tá bem? Não sei se vocês lembram disso, mas são proteínas que ficam acopladas nas membranas. E aí, o NAD, por exemplo, NADH, vai vir aqui no complexo 1, vai entregar o elétron para ele. Então, aqui está pequenininho, mas está aqui, ó, o E-, que é o elétron. Então, esse elétron vai ser entregue no complexo 1. Esse elétron depois vai ser entregue para a coenzima Q. Aqui fala que ele está passando pelo 2, mas ele é entregue direto na coenzima Q. A coenzima Q entrega para o 3 entrega para o citocromo C, que é esse compostozinho aqui. E o citocromo C entrega para o 4, tá bem? Essa coenzima Q e esse citocromo C são as partes móveis desse complexo enzimático, tá bom? Então, eles se movimentam levando os elétrons de um lugar para o outro. Então, e outra coisa também,
esses complexos aqui, 1 e 2, eles são meio que independentes um do outro. Então, a gente vai ter elétrons entrando no 1 e elétrons entrando no 2. Os elétrons que entram no 1 e no 2, ambos são entregues diretamente na coenzima Q. A coenzima Q vai levar eles para o complexo 3, o complexo 3 vai levar para o citocromo C, e o citocromo C leva para o complexo 4. E aí, o complexo 4 vai entregar o elétron para o oxigênio. Então, lembra que eu falei que a cadeia de transporte de elétrons também pode ser chamada de cadeia respiratória? Porque todo o oxigênio que a gente respira vai para esse processo? É justamente isso. 95% do oxigênio que a gente respira vai vir para cá, vai pegar esses elétrons e ele vai ser convertido em água. Essa água aqui, inclusive, ela é aproveitada pelo nosso organismo. Então, não sei se ela falou para vocês na aula, mas um exemplo que ela costuma citar é dos camelos. Os camelos têm uma capacidade muito grande de aproveitar essa água que é gerada aqui. Então, por isso que eles não precisam beber tanta água também com tanta frequência. Mas, enfim, continuando. No que as coenzimas reduzidas entregam esses elétrons aqui para os complexos, esses complexos eles vão estar recebendo uma carga negativa. Vocês concordam comigo que elétron é carga negativa, certo? E aí eles meio que precisam receber também uma carga positiva. E aí a carga positiva que eles vão receber é esse próton aqui. Então quando o elétron passa aqui, esse próton também passa pelo complexo. E aí ele vai ser transportado do espaço da matriz para o espaço da intermembranas. Então a matriz vai ter um prótonzinho aqui que vai ser bombeado para o espaço que tem entre as membranas. Então, entre a membrana interna e a membrana externa, que não está no desenho. Mas está aqui em cima, tá bom? E aí, 3 complexos vão fazer isso, de bombear esses prótons. Vai ser o 1, o 3 e o 4. O 2, ele não bombeia prótons. Por quê? Eu não sei. Ele é diferentão. Não tem explicação para isso. Mas ele não bombeia os prótons. Ele vai receber o elétron, vai doar para a coenzima Q sem bombear esses prótons. E aí, o que vai acontecer aqui? Bombeou os prótons, certo? Os prótons bombeados, eles vão se acumular nesse espaço intermembranas. E aí acontecem 2 coisas principais. Primeiro, grande quantidade de H+, num lugar, significa que aquele meio está ácido. E outra, essa grande quantidade de H+, também significa que aquele meio está carregado positivamente. Então, ó, se vocês olharem aqui no desenho, a gente tem uns desenhos, né, uns escritos de mais e de menos nas laterais, né, nas extremidades da membrana. Então, na matriz, a gente tem uma grande quantidade de carga negativa e no espaço intermembranas a gente tem uma grande quantidade de cargas positivas. Isso causa um gradiente, né, causa um gradiente ali de cargas elétricas. E o que vai acontecer é, se tem muito H+ aqui nesse meio, o H+ ele vai tender a sair. Igual o ônibus cheio. Se você está num ônibus cheio, você vai ficar louco para sair dali de dentro. É a mesma coisa. O H+ está num espaço que tem muito H+, e ele vai tender a voltar para a matriz mitocondrial. Só que o que acontece? Ih, voltou a travar? Tá travando muito, Thaís? Se tiver travando muito, eu vou abrir outra chamada, ou sair daqui e voltar. Ok. Se travar em alguma coisa que dificultar para vocês entenderem, você me fala, tá? Aí eu repito. Enfim, eu estava falando que você vai ver que tem cargas positivas na matriz e o espaço intermembranas, quando tem muito H+, ele vai estar carregado positivamente. Então, a matriz está negativa e o espaço intermembranas está muito positivo. E aí esses H+, eles vão tender a sair daqui pelo fato de ter muito H+. Então, é a mesma coisa de um ônibus cheio, sabe? Se você está num ônibus cheio, você vai querer sair dali mais rápido. É a mesma coisa do H+. Ele está num espaço que tem muito H+, e ele vai querer voltar para a matriz mitocondrial. Só que o que acontece? Essa membrana aqui, ela é impermeável a H+. Os H+ não conseguem atravessar a membrana. E por eles não conseguirem atravessar a membrana, eles vão ter que achar outro caminho para passar. Alguma coisa que abra a membrana e deixe eles passarem. Essa coisa, no caso, é a ATPase. Isso aqui é a ATPase, a enzima que forma ATP.
e também onde ocorre a fosforilação oxidativa. Então, os H+, que estão no espaço intermembranas, eles vão passar por essa TPase, e aqui, quando eles passam na TPase, essa diferença de potencial elétrico vai gerar uma certa energia que vai fazer ela movimentar e produzir ATP. Então, ela vai fundir esse ADP com esse fósforo inorgânico e vai gerar ATP, tá bem? Então, quando a gente fala que a cadeia de transporte de elétrons é um processo acoplado à fosforilação oxidativa, a gente está dizendo isso, que essa passagem dos elétrons vai fazer o bombeamento de prótons aqui, que vai fazer a TPase funcionar, tá bem? Então, aqui eu coloquei descrito bonitinho, né, como que ocorre o funcionamento da cadeia, tipo, o que cada componente da cadeia faz, tá? Então, só deixa eu olhar aqui. Os elétrons das cadeias são pesos transportados por cada componente, isso eu falei. Alguns complexos bombeiam prótons para o espaço intermembranas, né, entre as membranas também. Isso eu falei também, e no caso 2, ele não bombeia. Ok? Ao final, a gente vai ter uma molécula de O2 que vai receber. Isso aqui eu não comentei. Ela vai receber esses 4 elétrons para ligar com 4 prótons e vai virar moléculas de água. Feita fosforilação, adição de ADP. Ok. Isso aqui é o conceito de fosforilação, tá bom? Então, é a adição de um fosfato ao curso da oxidação das coenzimas por meio do oxigênio. Isso é que significa fosforilação oxidativa, tá bem? Isso aqui eu falei também. Isso aqui eu falei também. Aqui, vocês não precisam memorizar o que cada complexo faz. Mas eu acho bom, se vocês tiverem tempo, darem uma olhadinha, tá bom? Então, tem algumas coisas, alguns detalhes, tipo, o 1, por exemplo, ele só recebe o NADH, e o 2 ele só recebe o FADH2. O 2, ele não bombeia prótons, e o 1 e o 2 são separados um do outro, eles são independentes, porque eles vão dar os elétrons deles direto para a coenzima Q. E acho que isso são as coisas mais importantes de vocês memorizarem, tá bem? Principalmente o fato deles serem dissociados, deles serem independentes. Falando sobre radicais livres, o que são os radicais livres? Os radicais livres são moléculas que têm uma quantidade, posso dizer, eles têm um equilíbrio eletrônico instável. Então, no caso aqui desses elétrons que a gente vai formar na cadeia de transporte de elétrons, que a gente também chama de ROS, né, que são espécies reativas de oxigênio, esses radicais livres, eles têm uma quantidade não ideal de elétrons. O que acontece? Eu falei que o oxigênio ele precisa receber 4 elétrons especificamente, né? Então, ele vai ter 4 elétrons passando aqui pela cadeia. Então, um entra aqui, vai lá e vai até o 4, o outro entra aqui, vai lá para o 3, para o 2, para o 1. E aí, aos poucos, esses elétrons vão ser entregues ao oxigênio. Então, entregou um elétron, entregou outro, entregou outro, entregou outro. E aí, o oxigênio, o que acontece? O oxigênio ele fica preso aqui no complexo 4 até ele receber os 4 elétrons que ele precisa. Recebendo esses 4 elétrons, ele vai ligar com o hidrogênio, né, com H+, e vai virar água. Mas acontece de, às vezes, o oxigênio vai lá e se solta, então, no caso, um elétron escapa aqui da cadeia. O que mais acontece é do elétron escapar. Então, por exemplo, às vezes o elétron entrou aqui no 1, passou pela coenzima Q, chegou no 3, ele escapou. Ele não passou pelo 4 até ser entregue pelo oxigênio. E quando acontece dele escapar, esse elétron é pego por alguma outra molécula que está aqui na matriz mitocondrial. Geralmente uma molécula de oxigênio. Pode ser outra também, mas geralmente é oxigênio. Aí vai lá, o elétron escapou, é pego por uma molécula de oxigênio aqui. Essa molécula de oxigênio pegando esse elétron, ela vai receber um elétron só, ao invés de receber os 4. E aí, em vez dela virar uma molécula de água, ela vira outra coisa. Essa outra coisa, que é o radical livre, ele é extremamente instável. Ele é extremamente reativo e instável. Então, significa que quando ele encontrar alguma coisa no caminho dele, ele vai liberar esse elétron. E dependendo do que ele encontrar, esse elétron pode danificar essa estrutura. Então, se, por exemplo, o oxigênio que recebeu um elétron só, né, se o radical livre de oxigênio receber esse elétron, encontrar com a membrana da cadeia, né, da mitocôndria, ele pode quebrar essa membrana.
E aí a célula vai para o saco, a célula morre. Porém, existem algumas coisas que podem evitar dele encontrar com essas estruturas da célula, que são, no caso, os antioxidantes. Então, os antioxidantes, como por exemplo a vitamina C, são compostos que vão estar ali no meio das nossas células, e quando eles encontram com o radical livre, eles são oxidados no lugar das nossas estruturas, no caso das estruturas das nossas células, no lugar delas. E aí, quando eles são oxidados, eles não vão ter problema nenhum, sabe? Você pega ali, oxida uma molécula de vitamina C, não tem problema nenhum, tá bom? Não acontece nada. Então, por isso que os antioxidantes eles vão estar protegendo o nosso organismo contra os radicais livres, consequentemente contra o envelhecimento, porque esses radicais livres, eles são os principais responsáveis pelo nosso envelhecimento. A gente está sempre produzindo radical livre, às vezes em quantidade maior, às vezes em quantidade menor. Mas aí, essa produção de radicais livres é que vai fazer as membranas das nossas células serem quebradas, vai fazer as células morrer, a gente tem que renovar as nossas células, ok? E aí, no caso, os antioxidantes vão fazer com que as células elas fiquem ali, elas durem por mais tempo. Então, essa é uma das coisas que torna importante a gente estar ingerindo antioxidantes, como a vitamina C, e também é um outro fator que a gente considera importante utilizar protetor solar, porque essa produção de radicais livres vai ser aumentada quando a gente está tendo ali uma recepção de radiação solar. Então a gente está recebendo uma radiação UV no organismo e isso acelera a produção de radicais livres. Então quando a gente passa protetor solar, a gente diminui a incidência de radiação UV no nosso organismo, na nossa pele pelo menos, e a produção de radicais livres ela diminui por isso, ok? Então, essa é a importância da gente ingerir antioxidante e de utilizar protetor solar. Alguma dúvida? E aqui acabou. Eu ainda tenho mais um resumo que eu volto a falar sobre cadeia de transporte, mas aí eu já ligo ele com a fosforilação oxidativa também. Tudo ok? Beleza. Deixa isso aqui. Vamos abrir aqui. Ok. Aqui agora eu faço uma revisão de cadeia de transporte elétrons, mas o foco é na fosforilação oxidativa, tá bem? Então aqui eu descrevo novamente os passo a passos da cadeia respiratória e algumas coisas, alguns detalhes sobre cada composto. Então é basicamente um resumo dessa parte aqui, tá bom? Nessa parte que eu falei que eu ia pular. Quer dizer, aqui. Parte de funcionamento até o final aqui dos componentes. Esse aqui é um resumo dele. Como eu já expliquei agora, eu não vou passar por isso aqui não. Aqui, beleza. Mas então aí eu falei agora sobre os radicais livres. Deixa eu ver se tá nesse resumo aqui. Tá nesse aqui. Os inibidores e tudo mais. Então tá, então entenderam a produção dos radicais livres, né? Radicais livres aí são produzidos quando o elétron escapa da cadeia de transporte e é pego por uma molécula livre na matriz, tá bom? Pego por uma molécula que está livre aqui na matriz, e aí essa molécula se torna reativa. Como que ocorre essa produção de ATP? Seguinte, né? Eu falei para vocês, então a gente vai ter ali todas aquelas etapas de glicólise, descarboxilação turvada, ciclo de Krebs gerando coenzima reduzida. As coenzimas reduzidas elas vêm aqui, entregam os elétrons dela, e a ATPase vai gerar ATP a partir disso. Só que a gente produz ATP ao máximo o tempo inteiro? Não. A gente produz ATP em maiores ou menores quantidades quando é necessário. Claro que a gente está sempre produzindo ATP, porque a gente está sempre realizando metabolismo. Só que a gente tem alguns momentos que a gente precisa intensificar a produção de ATP e em outros momentos a gente precisa diminuir essa produção de ATP, porque a gente não está necessitando tanto. Então, como que ocorre o controle dessa produção? O controle ele é feito principalmente pela concentração de ADP livre. Então, o que acontece? A gente realiza o nosso metabolismo, né?
no que a gente realiza o nosso metabolismo, a gente vai consumir o ATP que a gente tem e vai estar gerando ADP. Quanto mais ADP a gente tiver para gerar, mais ATP a gente vai gerar também. Então, por exemplo, digamos que a gente está tendo febre ou que a gente está fazendo exercício, a gente está num momento ali que está precisando gastar energia. Então, consumimos maior parte desse ATP, transformamos ele em ADP. Então, fazendo isso aqui extremamente rápido também, já que a gente está fazendo exercício. Então, como a gente acelera a quebra de ATP em ADP, a gente também precisa acelerar a produção de ATP para poder repor o ATP que a gente está consumindo. Então, se eu estou fazendo exercício, estou consumindo ATP, eu preciso repor esse ATP mais rápido também. Então, o que vai acontecer? A gente vai acelerar a ATPase. Ela vai começar a produzir ATP mais rápido. Só que se a gente está acelerando a ATPase, vocês concordam comigo que precisa ter mais prótons chegando aqui mais. A gente precisa de prótons chegando aqui mais rápido também. Então, aceleramos a ATPase, vamos acelerar também o bombeamento de prótons. Então, estamos bombeando próton mais rápido. Se a gente está bombeando próton mais rápido, significa também que a gente está atravessando os elétrons pela cadeia mais rápido também. Então, a gente acelera a ATPase, acelera o bombeamento de prótons, acelera a passagem dos elétrons. Isso que é o processo acoplado. Se você acelera a cadeia de fosforilação oxidativa, você também acelera a cadeia de transporte. Se você freia a fosforilação oxidativa, você também freia a cadeia de transportes, tá bem? Então aqui a gente começa a passar os elétrons mais rápido, a gente começa a produzir água mais rápido, a gente começa a gerar radicais livres mais rápido também, e lá no ciclo de Krebs, na descarboxilação do piruvato, na glicólise também, a gente acelera todo aquele outro processo, todos aqueles outros processos também. Então a gente vai começar a acelerar tudo. Por isso que a gente fala que o controle da produção de ATP depende da concentração de ADP. Então aqui eu coloquei um quadrinho para simplificar isso. Se a gente aumenta a quantidade de ADP que a gente tem no nosso organismo, ou seja, a gente está consumindo muito ATP e está gerando ADP em grande quantidade, a gente também vai ter que acelerar a produção. Então, aqui embaixo, por exemplo, tem a síntese de ATP. Se a gente gera muito ADP, a gente precisa produzir mais ATP mais rápido. E se a gente está sintetizando ATP mais rápido, a gente também está transportando elétrons mais rápido, reoxidando as coenzimas mais rápido, bombeando prótons mais rápido. Ok? Então, é por isso que a gente fala que a concentração de ATP conduz, né, ela que orienta a produção de ATP. Em contrapartida, se a gente, por exemplo, vai repousar, vai dormir, a gente vai diminuir a quantidade de ADP, porque a gente não está gastando tanta energia mais. Então, diminuímos a quantidade de ADP e aumentamos a de ATP. Então, lembra aquilo que eu falei que ADP e ATP estão sempre se renovando, né? A molécula ADP, ela ganha um fosfato, perde um fosfato, ganha um fosfato, perde um fosfato. Então, é isso que eu falei, ó. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Tá bem? Então, se a gente está em repouso agora, diminui a quantidade de ADP, a gente também diminui a síntese de ATP, porque a gente não está precisando de tanto agora. E, consequentemente, a gente também diminui o trabalho na cadeia de transporte. Ok? Conseguiram entender isso aqui? Se ficou confuso, vocês me falam que eu explico mais devagar, faço desenhos, se precisar. Ok, vou repetir então. Tá aí, já me fala aí também de uma vez, se ainda tá travando, tá bom? Enfim, como eu tava falando, você quer que volte do começo? Eu vou voltar do começo, tá? Que aí eu vou tentar explicar mais rápido e mais sintetizado. Quando a gente vai fazer exercício... Ok, travando um pouco. Tá, eu vou ver se eu arrumo outro lugar então para gravar as monitorias nas próximas também, porque deve ser internet no meu quarto. Enfim, quando a gente está fazendo exercício, você concorda comigo que a gente está gastando muito ATP, certo? Esse ATP que a gente está gastando, ele está sendo convertido em ADP. Como a gente está convertendo o ATP em ADP, né, com D, quando a gente está fazendo exercício, a gente precisa repor esse ATP. Porque o que acontece? A gente está fazendo exercício, faltou ATP, a gente cai duro, né? Desmaia, falta energia ali.
Então, a gente precisa estar repondo esse ATP mais rápido quando a gente está fazendo exercício. Para repor esse ATP mais rápido, a gente também precisa que os prótons passem mais rápido pela ATPase, ou ATP sintase, né, no caso. E aí, esses prótons passando mais rápido pela ATPase, eles também precisam ir mais rápido para o espaço intermembranas, porque se faltar próton aqui, a produção de ATP também não vai acontecer, ela cai. Então estamos produzindo ATP mais rápido. Também estamos bombeando prótons mais rápido. Só que para bombear prótons, a gente precisa passar os elétrons por aqui, pelos complexos. Então estamos bombeando próton mais rápido, também estamos passando elétron mais rápido. E para passar esses elétrons mais rápido, a gente precisa que as coenzimas reduzidas cheguem aqui e reoxidem mais rápido também. Então a gente acelera todo o nosso metabolismo. Se a gente está produzindo ATP mais rápido, a gente está bombeando prótons mais rápido. Também está gerando elétrons mais rápido, também está passando elétrons mais rápido, também está reoxidando as coenzimas mais rápido, também está tendo ciclo de Krebs mais rápido, ok? Então é isso que eu quero dizer, ó. O ADP está sendo formado mais rápido porque a gente está quebrando esse ATP muito rápido. Então quebrou ATP, gerou ADP. O ADP ele precisa ser transformado em ATP de novo para que a gente tenha ali uma quantidade de ATP constante para que a gente consiga se manter em exercício, porque senão a gente vai de comes e bebes. Então, a produção de ATP mais rápido vai fazer com que a gente tenha também, né, produção de ATP vai fazer com que a gente tenha também que está reoxidando, que a gente esteja bombeando os prótons mais rápido. Para acontecer o bombeamento de prótons, a gente precisa transportar elétrons pelos complexos. Então, transportando os elétrons mais rápido, a gente também precisa de ter entrada de elétrons mais rápido. Para ter essa entrada, a gente precisa reoxidar as coenzimas mais rápido. Então, é isso que eu quero dizer. Ó. Se a gente acelera o consumo de ATP e a produção de ADP, a gente também acelera a síntese de ATP. E se a gente acelera a síntese, a gente acelera a cadeia de transporte de elétrons, que é todos esses três aqui. Então, o que eu ia falar agora? Então, o que eu quero dizer aqui, quando eu falo que o controle respiratório é feito de acordo com a concentração de ADP, é isso. É porque se você acelera a quantidade, se você aumenta a quantidade de ADP que você tem, você vai fazer com que todos esses outros processos aqui acelerem para a gente produzir ATP de novo, tá bom? Para a gente manter a quantidade de ATP que a gente tem no nosso organismo. E repouso, no caso, você desacelera, né? Diminui a concentração de ADP, então você vai desacelerar todos esses processos. Tá? Se cair na prova perguntando, você pode só colocar que tipo, o controle respiratório é feito pela concentração de ADP, também. E se ela pedir para explicar, você só vai falar que se você aumenta a quantidade de ADP, você tem que acelerar todo o metabolismo, a oxidação da glicólise e a cadeia de transporte de elétrons para poder manter essa produção aqui, tá bom? De ATP. Ainda tá confuso? Então tá. Se você tiver dúvida depois, pode me mandar mensagem também, tá? Sempre que eu tiver disponível, eu respondo as mensagens. Inclusive, eu costumo responder às vezes de madrugada também. Às vezes vocês veem mensagem minha às 3 horas da manhã, porque tem dia que eu tô disposta, assim, a ficar acordada. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar agora sobre inibidores e desacopladores. São duas coisas diferentes, tá? O nome já diz, o inibidor ele inibe, o desacoplador ele desacopla. Mas tá, o que eu quero dizer com isso? Seguinte, existem algumas moléculas que eu chamo aqui de drogas potencialmente letais, né? Que elas conseguem parar o funcionamento da cadeia de transporte de elétrons. Então, são moléculas que elas podem ligar irreversivelmente com esses complexos. Então, lembra quando a gente falou de inibidores reversíveis, irreversíveis, competitivos, não competitivos? Então, no caso desses inibidores da cadeia de transporte de elétrons, eles vão ligar com o complexo e eles vão impedir que os elétrons saiam daqui. Então é o seguinte, a gente vai ter aqui entrada de elétron passando pelo complexo, chegando lá no final bonitinho. Como eu falei, os elétrons eles entram
pelo 1 e pelo 2, vão ser doados à coenzima Q, vão ser entregues, doados ao complexo 3, depois ao citocromo C e depois ao 4. Só que quando o inibidor chega e liga com algum desses componentes do complexo... eu não falei isso ainda, não? Você quer que eu explique? Porque, tipo, se você não quiser, eu posso só tirar a dúvida sua agora, mas se você quiser, eu continuo explicando, que aí... Quer não? Então tá bom. Então, evitar confusão, né? Então, acho que é isso por hoje. Você tem alguma coisa que você quer que eu explique de novo? Alguma dúvida sua? Tudo bem. Então a gente deixa para a próxima monitoria. Também já está acabando o tempo, falta 5 minutos. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida com o exercício também, você pode me mandar mensagem, tá? Então beleza. Ok, meninas. Gente, inclusive eu embalo, tá? Se vocês olharem lá naquele canal que eu mandei para vocês, onde eu coloco as monitorias, vocês vão ver que tem monitorias de 3 horas lá. Porque às vezes assim eu pego e eu embalo na explicação. Então, eu tenho uma lista de exercícios pronta que eu fiz para os semestres anteriores, mas eu não sei se é dessa matéria agora. Eu acho que é de outra matéria. Eu vou olhar depois. Mas de todo jeito, a Angélica ela me pediu para fazer uma lista de exercícios para vocês. Então, aquela pergunta mesmo que eu mandei lá no grupo sobre coisas que vocês tiveram dificuldade na prova anterior e coisas que vocês estão tendo dificuldade agora, eu preciso que a galera responda para que eu monte essa lista de exercício mais focada para o que vocês estão tendo dificuldade, ok? Aí eu vou tentar correr assim e montar uma lista antes da próxima prova. De preferência essa semana ainda, para que vocês tenham tempo para estudar. Diga, Thaís. Então, ela não me deixa ver a prova. Não que eu já tenha pedido para ela, mas, assim, em 4 períodos de monitoria, né, 3 períodos e meio praticamente, ela nunca me mostrou a prova. Então, também, mentira, ela me passava a resposta dos exercícios quando ela fazia o exercício aberto, mas é porque ela me mandava corrigir eles também. Então, não, ela não me deixa ver a prova, não. Assim, a prova anterior, que já passou, talvez ela me deixe ver se eu pedir ela. Aí eu posso passar a explicação para vocês, mas da próxima, ela não me deixa ver. Que bom, Laura. A gente vai ter umas reposições provavelmente na sexta-feira, né? Igual que o pessoal tava votando lá. Espero que vocês consigam participar das presenciais também, porque a galera costuma gostar mais das presenciais, porque aí eu consigo ir no tempo de vocês, não tem problema da internet atrapalhar, e eu desenho no quadro. Então fica mais fácil de entender. Mas enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida enquanto estão estudando, só me chamar, tá? Ok. Eu vou pedir para ela então, para ela me passar, que aí eu até aproveito e olho também quais foram as coisas que vocês mais tiveram dificuldade na prova, e aí eu posso colocar isso lá nos exercícios. E aí nas monitorias eu posso trazer de volta as questões também. Ok, eu vou falar com ela, tá? Então é isso, meninas. Boa noite e bom estudo para vocês. Vou encerrar isso aqui. Esperar o Canvas no tempo dele. Tchauzinho. Beijos.